E a última habilidade dessa aula, número 3, nós vamos falar sobre credibilidade. Então vamos lá, credibilidade não se compra, se constrói, né? Aí aqui eu coloquei uma frase para nós: a credibilidade é a base da confiança, da influência e do sucesso profissional. Sem credibilidade, palavras perdem peso, decisões geram dúvidas e oportunidades se fecham, né? Como é que eu construo, como é que eu consigo me posicionar de uma forma que as pessoas acreditem, né? Credibilidade é dar crédito, né? Que as pessoas acreditem em mim, né? É através do seu comportamento, da sua postura, né? Do seu histórico. Muitas vezes, quando você já está na empresa há algum tempo, as pessoas já têm essa referência, né? E com base no quê? Com base nas suas entregas, com base em quão assertiva você foi, né? Quantas vezes você acertou, quantas vezes você errou, né? Como é o seu relacionamento com as pessoas, como é a sua índole, né? Você é uma pessoa íntegra? Você é uma pessoa confiável? Ou você mente, você engana, você distorce os fatos, né? Como é que você se relaciona com o mundo, né? Se você acabou de chegar numa empresa, esse processo vai ser construído agora, do zero. E se você teve situações em que a sua credibilidade foi questionada no passado, né? Por imaturidade, por desconhecimento, por infinitas possibilidades podem levar uma profissional a ter a sua credibilidade questionada, né? Se isso aconteceu, você vira a sua página e você recomeça do zero, né? Agora, mais consciente, mais confiante, com mais conhecimento, né? Com mais coerência. Então, é importante que você tenha discernimento claro dos seus valores, do que é importante para você, né? Do que é importante para as pessoas, para a empresa, para que você comece a construir a sua nova imagem, né? Para que você comece a construir o seu posicionamento, tá bom? Então, por que eu tô falando isso? Porque já tive exemplos, cases aí de mentoradas, né, que passaram por uma experiência ruim, difícil, e essa credibilidade, essa confiança foi quebrada, perdida, né? E recuperar isso, gente, numa mesma empresa é quase impossível. Vai ser um trabalho gigante de reconstrução de imagem, né, de reconquista das pessoas. Então, é melhor você aceitar os seus erros, né, você fazer uma reflexão profunda, né, do porquê você cometeu escolheu tomar aqueles caminhos, aquelas decisões, né? E reparar isso e seguir adiante de uma forma mais consciente, né? Eu tenho consciência agora do que eu tenho que fazer, né? E como eu tenho que fazer, né? E aí, recomeçar, né? Porque a gente vai ficar o resto da vida chorando e se culpando e se lamentando por um erro que nós cometemos, né? Então, todo mundo comete erros, todo mundo é possível que a gente erre, que a gente fale, que a gente escorregue, pode acontecer. Se acontecer, é refletir, tomar consciência, e reestabelecer os seus valores, as suas regras pessoais, né? E aí sim, começar do zero e começar de uma forma, com uma postura coerente com o que você quer, com quem você quer ser a partir de agora, né? E aí eu coloquei aqui, palavras perdem peso, né?
Se você fala que você vai fazer e você não faz, se você fala que você valoriza um certo comportamento, uma certa atitude, mas você não faz, diz coisas lindas, mas faz coisas feias, né, erradas, né? Então, perde peso, porque as pessoas não estão só prestando atenção nas suas palavras, as pessoas estão principalmente prestando atenção no seu comportamento, né, na sua postura, no que você entrega, como você se comporta, tá? Se você mente, se você engana, se você distorce, se você diz que não foi você, não assume os seus erros, suas falhas, você vai perder a sua credibilidade, né? As suas decisões, se você toma decisões que eventualmente foram erradas, né? Você tomou uma decisão, você seguiu com essa decisão e essa decisão deu errado. O resultado não foi o que você esperava. Existem diversas formas para você sair dessa situação, né? Porém, isso vai contando, né? Vai contando ali os feijõezinhos ali do seu crédito, né? Toda vez que a gente toma uma decisão errada, a gente perde um feijãozinho. Toda vez que a gente toma uma decisão correta, a gente ganha um feijãozinho. É assim, gente, né? Por mais que a empresa seja tolerante às falhas, que não haja represálias, que não haja nenhum tipo de retaliação, ainda assim, o que está em jogo é a sua credibilidade, é a sua imagem, né? O quão assertiva você é nas suas decisões, o quanto você realmente sabe o que você está fazendo, né? Por isso que o processo de tomada de decisão é um processo extremamente crítico, extremamente importante, que precisa ser feito com muito pé no chão, porque o seu feijãozinho vai sendo retirado ali do seu estoque, né? Ao passo que você vai tendo acertos, você vai ganhando, ao passo que você vai tendo erros, você vai perdendo. É essa consequência que acontece na nossa imagem. A gente não quer, né, que as pessoas coloquem em xeque, coloquem em dúvida o que a gente está fazendo, o que a gente está orientando, o que a gente está decidindo. A gente quer que as pessoas validem, comprem, apoiem, mas isso só vai acontecer quando você estiver provando que você está fazendo boas escolhas. É um processo construído, vocês entendem? É um processo que leva tempo para ser estruturado, não é da noite para o dia. Então, se você acabou de chegar numa empresa, não fique frustrada que as pessoas não confiam em você, que as pessoas ainda não estão validando as suas opiniões, as suas ideias. Tudo tem um tempo de construção. E é importante que a gente tenha maturidade para ter esse entendimento, né? Eu tenho muitas mentoradas nessa situação, né, que elas entram num processo de frustração muito grande porque elas não têm autonomia, elas não têm credibilidade, não têm confiança, e aí elas querem desistir, querem procurar outro trabalho, acham que aquele ambiente não é o melhor para elas, e não é bem assim, né? Você precisa de tempo para construir isso, né? Construir esses vínculos, demonstrar as suas fortalezas, as suas forças, as suas competências, né? Você está sendo colocado à prova, as pessoas ainda não te conhecem, então isso leva um tempo, tá bom? Muito bem. Como é que eu construo a tal da credibilidade? Aí eu coloquei aqui conhecimento e competência. Vou deixar grande aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Conhecimento e competência, né? Demonstre domínio sobre a sua área, busque aprendizado contínuo, pois a credibilidade cresce com a expertise. Quanto mais eu sei fazer algo e eu demonstro, eu provo isso, mais aumenta a minha credibilidade, né? Transparência e ética. Assuma os seus erros, seja honesta, tome decisões alinhadas com valores sólidos.
Falamos bastante sobre isso. Comprometimento com os resultados. Líderes confiáveis entregam o que prometem e mantêm a consistência no desempenho. Promessa é dívida. Eu prometi alguma coisa, eu vou entregar. Ponto final. Não existe mais. Não. Você se comprometeu com a pessoa. Você vai entregar o que você se comprometeu a entregar. É assim que a gente constrói os vínculos fortes, né? Eu trabalhei muitos anos numa empresa alemã, trabalhei na Alemanha por muitos anos e eu percebi, né, que um valor muito importante para o alemão, para a cultura alemã, é a sua palavra, né? E eu cheguei, graças a Deus, num patamar de que as pessoas não tinham um pingo de dúvida se eu ia entregar o que eu falei que eu ia entregar. Porque todas as vezes que eu assumi um compromisso, eu entreguei. Desde os maiores, né, dos grandes projetos, grandes resultados, como dos pequenos. Se eu falava assim, eu vou checar essa informação e eu te mando por e-mail uma resposta, eu mandava por e-mail uma resposta. Às vezes eu percebia que aquilo nem era tão importante, né? Que a pessoa tinha feito ali uma pergunta, mas eu me comprometi. Eu falei que eu ia mandar uma resposta, então eu mandava uma resposta. E isso foi sendo construído, né, naquele ambiente, naquele círculo de pessoas. As pessoas foram conhecendo e foram entendendo que podiam contar comigo, né? A mesma coisa foi acontecendo com os meus clientes, né? Por muitos anos eu tive relacionamentos direto, né, relação direta com os meus clientes. E na indústria automotiva, gente, tudo pode acontecer, né? Então, toda hora o cenário mudava, a situação ficava, né, diferente, a gente tinha problemas de entrega, ou porque não tinha componente, ou porque a linha parava, ou porque, enfim, sempre tinha alguma coisa acontecendo. E eu era o contato com o cliente. Então, nunca os meus clientes precisaram escalar a conversa, pedir a presença dos meus chefes em reunião nenhuma. Por quê? Porque eles confiavam na minha palavra. Porque eu construí um vínculo tão forte, eu tinha uma credibilidade tão forte que eles sabiam que se eu falei que ia, é porque ia. Se eu falei que não ia, é porque não ia e não adiantava, né? Então, mas não ia naquele dia, mas ia em tal dia e a gente ia ali se organizando. Então, construir essa reputação, ela demanda tempo. Mas não é só tempo, demanda esforço da sua parte, né? Por isso que eu não saía da minha sala sem o meu caderno. Eu anotava tudo o que me pediam, tudo o que eu falava que ia fazer, todas as perguntas que eu possivelmente não tinha dado resposta, tudo eu anotava. Porque aí a hora que eu voltava para minha sala, voltava para o meu lugar ali, eu começava a fazer as minhas entregas, né? Então, se você se comprometeu com alguém, seja quem for, seja o teu chefe, seja o chefe do chefe, seja o teu cliente, o teu fornecedor, o teu colega, teu par, teu funcionário, teu time, você entrega o que você se comprometeu. Isso, gente, é o que vai começar a construir a sua reputação, a sua imagem, a sua credibilidade. As pessoas vão, aos poucos, entendendo que elas podem confiar em você, que elas podem contar com você, certo? Uma outra coisa muito importante em relação a isso é quando você é no aspecto de funcionário, né? Uma conversa com seu funcionário, por exemplo. Você
alinhou com ele, que você vai dar uma promoção para ele. Mas essa promoção só pode acontecer daqui 12 meses, porque você precisa fazer uma previsão no budget, você precisa planejar esse valor, você precisa alinhar com RH, você precisa, enfim, tem uma série de coisas que precisam acontecer antes, então você precisa de tempo, e aí essa promoção vai acontecer daqui 12 meses. Gente, em primeiro lugar, você não se compromete se você não tem certeza absoluta que você vai conseguir entregar isso que você se comprometeu. Então, por mais que você esteja pedindo prazo para fazer várias coisas, antes de você chegar nessa conversa, você já fez todos esses alinhamentos anteriores. Você já alinhou com o RH, você já alinhou com o financeiro, você já alinhou com o teu chefe, você já fez a sua lição de casa, já tá todo mundo alinhado com você, todo mundo aprovou, todo mundo concordou, tá tudo certo. Só precisa efetivar. Ok, tá todo mundo na mesma página? Aí sim eu sento com o meu funcionário, eu converso com ele, eu explico o cenário e eu me comprometo com uma data. Me comprometi com essa data, gente, você entrega. Você falou que você vai fazer, você faz. Pode 1 milhão de coisas acontecer nesses 12 meses. A empresa pode aumentar muito o volume de faturamento, pode cair muito o volume de faturamento, pode entrar gente nova, pode sair gente, um monte de coisa pode acontecer. 1 ano é muito tempo, tanto que eu nem me comprometo com prazos tão longos, tá? Mas eu tô usando aqui só como um exemplo, né? Independente do que acontecer nesse meio do caminho, aquela pessoa está confiando na sua palavra. Ela muito provavelmente ela está contando com isso. Ela está fazendo planos, está fazendo sonhos, está organizando a família. Tem um monte de coisas que estão acontecendo ali que você não sabe, mas que ela está fazendo com base nessa conversa que ela teve com você. Então, se você falou que você vai fazer, você faça. Não deixe de entregar o que você prometeu, o que você se comprometeu, tá bom? Isso é muito importante. Credibilidade é sobre reputação, confiança, afirmação, respeito e reconhecimento, tá? Então, quando a gente tem crédito, né? Quando as pessoas acreditam na gente, quando as pessoas confiam na gente, é porque elas respeitam você, é porque elas reconhecem a sua reputação, elas reconhecem a sua lealdade, né? A sua integridade, né? Então você vai assumindo esse espaço, você vai ganhando esse espaço. Esse espaço ele é seu, né? Então, é muito importante que você cuide da sua imagem, que você cuide da sua reputação, como se ela fosse uma bolinha de vidro, tá? Que nada risque essa reputação, essa imagem sua. Isso é fundamental para os seus próximos passos. Ninguém vai dar mais promoção, mais responsabilidade, mais cargos para uma pessoa que não tem crédito, tá bom? Que não tem uma boa reputação, que não tem uma boa imagem. Isso só vai acontecer quando você estiver ali grandona, tá? Cheia de confiança, com o time junto com você, com os seus pares junto com você, o seu chefe junto com você, todo mundo confiando no seu trabalho, confiando na sua palavra, confiando no seu time, tá? Aí sim, naturalmente, esse processo vai acontecendo e você vai ascendendo na organização. Tá bom, meninas? Eu trouxe aqui mais uma pergunta para reflexão, né? Suas ações hoje reforçam ou enfraquecem a confiança que os outros têm em você? Resposta com honestidade, com sinceridade com você mesma. Escreve no teu caderno, né? Refaça essa reflexão
E se a resposta for, talvez nem tanto, o que você vai começar a fazer a partir de agora para mudar isso? O que você vai parar de fazer? O que você vai começar a fazer? E o que você vai continuar fazendo? São coisas importantes para refletir, para pensar, que vão ter um impacto muito importante na sua vida, no seu futuro. Tá bom, meninas? Então, nós finalizamos aqui a nossa terceira aula do módulo 1 e a gente se vê na próxima aula, que é a quarta aula, a última aula do módulo 1, tá bom? Até logo!